diretrizes orçamentárias deve ter algumas alterações até ser aprovadas. Propostas em votação no Congresso podem ter um valor adicional de 24 bilhões de reais para o orçamento de 2024. Se aprovadas, os planos do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, de chegar ao déficit zero ou algo próximo disso, serão afetados. Para a gente entender o rumo que o orçamento está tomando para o ano que vem, vamos conversar com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que é integrante da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Tudo bem, senador? Obrigado pela atenção com a gente mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Senador, o desenho do orçamento até agora embica, como dizem em Minas Gerais, para que lado? Por lado da gastança ou por lado do déficit zero, senador? Olha, aqui em Minas há um ditado no interior que diz que quando a tarefa está difícil, assim é que está embicando para o brejo. Então, no nosso caso hoje, eu posso dizer que essa questão do déficit zero em nosso país embicou para o brejo de uma maneira muito firme, porque a arrecadação, que é o principal ponto de aposta do governo, e quando nós votamos a LOA no ano passado, é bom deixar claro, essa LOA foi aprovada pelo presidente da República em janeiro desse ano. Primeiro a gente vota a LOA, depois nós votamos o orçamento. Primeiro você diz quanto o governo espera ter de orçamento, com a inflação, quanto vai gastar, você aprova essa lei, depois você aprova o orçamento, que é onde você vai gastar no que estava previsto. Então a LOA do ano passado, ela já previa 5,3 trilhões de reais e foram afastados naquele momento quase 4 bilhões de gastos para que ela pudesse caber no orçamento. Então o governo tomou posse em janeiro, fez uma aposta muito firme, eu falei isso aqui inclusive na Jovem Pan, no aumento da arrecadação, o que não aconteceu. Pelo contrário, com a PEC da transição, que foi aprovada pelo Congresso em fevereiro, o déficit, que já era de 35 bilhões previsto do governo Bolsonaro, subiu para quase 80 bilhões de reais e agora já está quase que dobrando, chegando a 145 bilhões de reais previstos, pelo menos na estimativa dos 2 últimos meses. E a despesa do governo federal aumenta, porque é natural que um governo que comece, queira fazer agrados a toda a sua base na questão de liberação de recursos. Então, nós temos aqui um governo da mídia, que é um governo do PAC, de 1 trilhão para o PAC, que é um dinheiro que não existe, pelo menos no momento, e o governo do orçamento, que terá de ter muita responsabilidade com relação aos gastos desse ano, as liberações, para que no ano que vem o orçamento esteja pelo menos sob controle. Agora, senador, são muitos os nós que precisam ser desatados nessas discussões. O governo, inclusive, pediu para que a Comissão Mista de Orçamento adiasse a discussão da LDO para novembro, se não me engano, para que tenha tempo para articular junto ao Congresso esses nós que precisam ser desatados. Me parece que há, inclusive, além de todos os desafios que precisam ser enfrentados no orçamento, alguns projetos mais novos que ainda vão ser discutidos, ou pelo menos ter um encaminhamento, uma conclusão no Congresso Nacional que sobrecarregam ainda mais o orçamento em quase 25 bilhões de reais. Falo da desoneração da folha de pagamentos, que precisa ser concluída essa discussão, e dentro dessa proposta, a própria ampliação dos benefícios previdenciários para os municípios também. Como é que isso deve se desenrolar até novembro para essa votação caminhar? Olha, você está certo. Primeiro, essa questão da desoneração dos setores, o Congresso é, em sua maioria, favorável. Eu não vejo hoje condições do governo retirar ou tentar não aprovar essa pauta. É uma questão mesmo, os grupos, tanto de deputados quanto de senadores, os partidos, eles são sensíveis a essa pauta e os setores, a meu ver, permanecerão desonerados. Ou seja, o governo vai ter que buscar uma outra saída. O que está sendo proposto é uma pressa na questão de se taxar os offshores, que são os investimentos no exterior. Outro ponto também que eu vejo com muita restrição, que o governo consiga convencer, especialmente o Senado, nessa aprovação de taxar o que está no exterior. Eu acredito mais, com sinceridade, que o governo terá de reduzir despesas dos ministérios e para o ano que vem
já na LOA, que vai ser votada esse ano, como eu disse, para o ano seguinte, já não ter as previsões que estão dentro do que o governo quer do PAC. Porque o governo quer sobra de dinheiro para fazer as obras que ele anunciou e está em campanha pelo país. Dinheiro que não existe ainda. Outro ponto que o governo conta muito, a meu ver, dentro do que nós temos conversado no orçamento, é a possibilidade de taxar, de aumentar os impostos sobre fortunas, a questão das transferências de herança, que vai ser um passo seguinte à reforma tributária. Mas a reforma vai demorar, nós só vamos liberar essa reforma no Senado lá para novembro. Então, para esse ano, acho muito difícil que o governo consiga essa taxação extra também sobre o patrimônio. Isso deve ficar para 2024. Ou seja, não há outra saída senão a de redução de despesas, a meu ver, para 2024. Senadora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda? Senador, bom dia, prazer falar com o senhor. Senador, semana passada, até falávamos há pouco aqui na Jovem Pan, o Lira teve um encontro com o Haddad e ele quer colocar para tramitar, possivelmente até para votar ainda essa semana, a taxação dos fundos offshores e fundos exclusivos, todos no mesmo pacote. E a explicação, a justificativa para taxar isso parece ser algo popular, no sentido de fazer justiça tributária. Hoje nós temos alguns privilegiados super ricos que pagam menos impostos do que nós todos aqui nessa tela, que não temos milhões para ficar depositando num fundo exclusivo e termos alguns benefícios. Então, trata-se de igualar o tratamento tributário para todos os brasileiros. Isso é uma questão não só de arrecadação, mas parece ser uma questão de justiça. Até o Roberto Campos Neto teve numa audiência na semana passada, acho que na Câmara ou em alguma comissão mista, ele falou o seguinte: olha, eu sou a favor da taxação dos offshores, inclusive acho que tem que ser 10%, acho que 6% é pouco. É uma voz considerada representante do mercado. Qual seria a justificativa para não taxar os fundos exclusivos e as offshores? Amanda, no mercado hoje, vamos dizer assim, de negócios da iniciativa privada, só ganha dinheiro sem, vamos dizer, grandes riscos, ou mesmo assim tem que usar de um grande conhecimento quem está no mercado de capitais. Por exemplo, se você abrir uma empresa, você, empresário, Amanda, abriu lá uma empresa com 100 funcionários, vai se dedicar a um determinado serviço. O seu risco é gigantesco no Brasil. Quando você chega no lucro, Amanda, que você vai tirar, você já pagou impostos sobre a energia elétrica que você consumiu, os carros que você comprou, os salários dos funcionários que você pagou, você recolheu uma série de impostos, você teve toda uma série de aplicações trabalhistas. Então, ninguém consegue lucro no Brasil de graça. Essa é uma visão da esquerda que é totalmente infundada. Uma mineradora, por exemplo, que é um assunto muito discutido. Uma mineradora compra milhões em caminhões, compra milhões em insumos, compra milhões. Isso tudo gera uma economia. Quando vem o lucro, ele não vem simplesmente facilmente. Ele vem diante de um risco gigantesco, que é a pessoa ser um empresário, um empreendedor no Brasil. E a lei, não só brasileira, mas a lei em qualquer lugar do mundo, prevê que essa pessoa possa depositar esse dinheiro lá fora. Então, essa questão do discurso da esquerda de que você tem que taxar os mais ricos por uma questão de justiça social é algo polêmico, porque você não ajuda o pobre acabando com os ricos. Você não melhora o salário de ninguém acabando com os empresários que pagam o salário. Então, nós precisamos dosar. O próprio Campos Neto disse também nessa mesma entrevista que é preciso tomar cuidado com a base arrecadatória, porque dependendo da maneira como o governo for para cima de quem gera renda no país, essas pessoas podem ir embora. Isso acontece com muita facilidade. Hoje você, se quiser fazer um investimento em Portugal, na União Europeia, você consegue fazer muito mais facilmente do que no Brasil. Então nós temos que pensar, primeiramente, na questão do offshore, de quais os setores que realmente não tiveram risco e que podem ser melhor taxados ou estão subtaxados. É uma discussão que tem que ser feita ponto a ponto do setor. E não você pegar toda a área produtiva brasileira, você pegar todo um conglomerado de empresas que tem milhares de empregados, é dificílimo você manter isso, e você simplesmente fala assim, olha, você está pagando pouco imposto e nós vamos taxar você. Você pode desincentivar o recurso, inclusive, para novos investimentos no Brasil.
Cláudio Dantas agora pergunta, senador. Bom dia, senador. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. O senhor estava mencionando justamente sobre a necessidade até de cortes aí em relação a investimentos do PAC para o próximo ano. A gente sabe que o Congresso tem, nessa seara, atuado com muita responsabilidade, inclusive aí segurando essa ânsia gastadora do governo. A gente sabe também que a regra fiscal prevê aí gatilhos de contenção dessas despesas. Mas qual o risco dessa narrativa virar contra o próprio Congresso e o governo jogar a culpa no Congresso dizendo, olha, a gente não vai ter dinheiro para o PAC por causa do Congresso? Olha, é uma possibilidade do governo buscar uma explicação para a população. O que eu disse a você, nós temos um governo midiático, que é um governo que anuncia 1,5 trilhão para a obra sem ter esse recurso já definido, joga no colo do Haddad e fala assim, olha, você se vire aí, arrume o dinheiro no orçamento. O que o governo quer é sobra para começar. Porque eles preveem isso em vários anos. Então, podem gastar aí 200, 300 bilhões para ter isso até o final dos 4 anos, ou pelo menos parte. Ou vai acontecer como foi no PAC do passado, que foi só também propaganda. E nós temos um governo que tem que relacionar com o Congresso. Os deputados, e é bom a gente olhar isso sempre, tanto os senadores, quanto os senadores, a maioria dos meus colegas no Senado são ex-governadores, grandes líderes políticos que já têm uma base muito sólida e que não temem esse discurso do governo. Porque a arte de pedir voto no Brasil é muito diferente, né, da questão do discurso do governo. A mesma coisa os deputados. Os deputados têm suas bases e devem explicações a ela e conseguem ter um bom relacionamento. Então, dificilmente, o governo vai conseguir jogar contra o Congresso, inclusive como fez em vários momentos o ex-presidente Bolsonaro. Lá no começo, o grupo do Bolsonaro culpava o Congresso nas redes sociais por não ajudar o governo. Isso não existe. O Congresso, ele atende ao governo. Votou a PEC da transição, votou a reforma tributária, o governo quis em boa parte, o que o governo quer. Só que tem um problema. É preciso ter equilíbrio. Você aumentar imposto no Brasil é algo muito mais impopular do que o governo dizer que o Congresso não cumpriu sua parte. Essa questão hoje da reforma tributária, qual é o princípio dela, Cláudio? É você limitar o Estado na tributação. Porque qualquer governo, você vê aqui em Minas, por exemplo, Minas Gerais, promessa do governador de que não haveria aumento de imposto, aumentou 2% do ICMS agora para produtos que eles consideram não importantes, né? Produtos não essenciais. Então, todo governo tem a tentação de querer aumentar imposto. O governo federal quer esse aumento de impostos sobre vários pontos, justamente para poder executar o discurso dele de gastos e investimentos, e não vai conseguir. Agora, o Congresso ele está disposto a discutir e a votar, desde que isso não aumente a carga tributária no Brasil, é a minha visão. Sim, nós conversamos com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, integrante da Comissão de Orçamento. Senador, muito obrigado, boa semana para o senhor, até a próxima. Para vocês também, um bom trabalho a todos. Muito obrigado.